Olá pessoal, Rafael Craveiro aqui falando para mais uma edição do podcast Ele Pode Todas as Coisas. E hoje um podcast muito especial, um podcast falando sobre casamento e família. E não tem como eu começar falando sobre esse assunto sem falar do Casamento Construído. Um projeto que nasceu no coração de Deus e foi entregue para mim e para minha esposa para que pudéssemos seguir esse projeto e alcançar muitas famílias. Esse projeto já alcançou mais de 100 famílias e também já foi lançado um livro, Casamento Construído, Os Fundamentos. E não tinha como eu não chamar a minha esposa Lilian Craveiro, escritora, mulher de Deus e coautora do livro Casamento Construído, Os Fundamentos. Seja bem-vinda, Lilian. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bom? Como você falou, o Casamento Construído já alcançou mais de 100 famílias, na verdade, bem mais que 100 famílias, né? São 5 anos onde o Senhor ele tem tratado no nosso coração e a gente tem tido a oportunidade, a honra de levar a palavra de Deus dentro desse projeto para várias famílias. E a gente tem um livro, né, que foi escrito e foi lançado no Brasil, na Igreja Nova Vida lá de Olaria. E em breve, aqui na América, nós vamos lançar, né, meu amor? É verdade. Na verdade, ele vai ser trazido, né, para cá como segunda edição. E tá aqui, vamos deixar que o pessoal vê, Os Fundamentos. E é isso. E eu queria começar falando como surgiu o Casamento Construído. Foi uma demanda nossa com relação às famílias que começaram a procurar, começaram famílias com necessidades e problemas no casamento, e Deus foi derramando sobre a nossa vida. E conta um pouquinho desse início aí pra gente. O início mesmo, né, Rafa? A gente sabe que é um pouco de cada coisa que Deus fez no nosso próprio casamento. Eu penso que pra gente falar, pra gente poder ministrar, pra gente ter autoridade sobre um determinado tema, primeiro a gente precisa ser curado naquele aspecto. E esse ano a gente está fazendo 20 anos de casado, são 22 anos de namoro, e passamos por muitas situações. Quando nós nos conhecemos, não éramos cristãos, né? Muito pelo contrário. Misericórdia. Louca. Se você me conheceu antes de Cristo, você sabe do que eu tô falando. E eu tinha cabelo, gente. E eu sou o motivo da careca dele. Então, foram muitas coisas que o Casamento Construído, Deus iniciou construindo em nós, nos nossos corações. E ao longo desses anos, sempre o Senhor trazendo pessoas até nós, levantando sempre. Eu costumo brincar que se eu sentasse no banco do ônibus e desse bom dia para a pessoa do meu lado, a mulher já respondia, bom dia nada, briguei com meu marido. Então, foi algo que foi muito natural, né? Foi orgânico, foi surgindo, foi vindo, e quando a gente viu, a gente estava totalmente envolvido com esse Ministério de Família. Você perguntou como surgiu, né? O Casamento Construído em si, o projeto, você lembra que em 2019 nós começamos a palestrar, 2018 na verdade, para 2019, nós começamos a palestrar para a família, e a partir de um trabalho que nós fazíamos de workshop, um trabalho que começou nem era, como workshop, né? Que nem era dentro da igreja. Nós fazíamos em empresas, a gente dava uma escola de liderança, e é impressionante porque, assim, trabalhávamos com gerentes, supervisores, grupos de venda, e fazíamos análise temperamental, comportamental, que é algo que eu amo fazer, e a gente caminhava e se deparava com pessoas com potencial tremendo dentro do seu trabalho, dentro da empresa, porém, todos os gaps que ela tinha vinham de feridas da sua alma, vinha de dores da sua alma. E quando eu fazia 2, 3 perguntas, tem a pergunta mágica que é: me conta do seu pai. E aí a pessoa já desmontava, já chorava, e começamos a encontrar dentro desses trabalhos que nós fazíamos nas empresas, pessoas que tinham tudo
para estar em outro patamar profissional, mas estavam com a sua vida pessoal destruída, com o coração cheio de amargura, com as suas dores, né? E eu lembro que eu saía de... Quantas vezes eu saí de uma palestra onde tinha sido muito forte, onde todo mundo chorou, e eu falava, Deus, mas isso não... A emoção, ela pode gerar um impacto breve, mas ela não transforma. Quem transforma é a palavra. Jesus é quem dá vida, Jesus é quem é a verdade. E eu falava, Deus, que vontade de poder falar de ti ali, porque a palavra de Deus, ela é capaz de ela entrar nessas brechas e trazer luz aonde há treva no coração das pessoas. Então Deus um dia falou comigo e eu conversei com você, e nós juntos escrevemos o workshop Casamento Construído. Era um dia, era mais ou menos do horário do almoço até o final do dia, então a gente se reunia em lugares como casa de festa, né? A Digital Studio lá no Brasil, Fabrício, Raquel nos deram todo o apoio. Abriram a primeira porta, né? Verdade. E fizemos tantas edições, fizemos edição em São Paulo, e cada vez que a gente alcançava tantos casais, pessoas que nunca tinham ido à igreja e pessoas que já viviam, né, com o Senhor, foram sendo impactadas por essa palavra que traz no Casamento Construído. Até que veio a pandemia, e na pandemia o Senhor nos deu uma estratégia de fazer online. Você lembra, amor? Suava frio, não falava, né, de frente às câmeras, já... Ai, meu Deus, e Deus foi nos dando graça. Graça mesmo. E foi um sucesso, né? A gente teve muito retorno, muitas pessoas procuravam a gente, né? Pessoas voltando para Jesus através do Casamento Construído. E aí a gente já teve mais liberdade para falar de Jesus. Porque foi um momento de muita busca, né, amor? Foi um momento onde as pessoas estavam buscando muito o Senhor. Estavam com muito medo. Então, gente que não confessava Jesus, mas que começou a falar glória a Deus, aleluia. E aí, Deus foi, sem nós percebermos, porque foi sem perceber, ele foi transformando o modelo do Casamento Construído. Até que, em 2021, o Senhor nos deu o Casamento Construído, os fundamentos, que são fundamentos bíblicos. Então, é uma profundidade muito maior. Existem muitos cursos de casais, e ótimos cursos de casais. Cursos que já têm anos e que já têm uma bagagem, que já têm testemunhos. Gerados muitos frutos, né? É verdade. Mas o Casamento Construído, ele é algo que ele é tratado com o casal, mas ele é algo que nos leva a uma reflexão individual, a uma transformação individual. É um impacto que a sensação é que toda vez que a gente sai de lá, deu uma surra e levou outra. Porque a palavra, antes de ser pregada, quando a gente pega o microfone, antes de liberar a palavra sobre a vida de uma pessoa, antes disso, no secreto, Deus tratou conosco. Então, quantas vezes nós demos a mesma aula e quantas vezes o Senhor falou conosco poderosamente a respeito de cada assunto. Então, a gente tem aí 15 edições do Casamento Construído, em todos os modelos, né? Mas as edições que estão acontecendo agora dos fundamentos e um monte de novidades que não pode dar spoiler ainda, que está chegando por aí. E o novo modelo, ele acontece com 7 semanas, né? Isso, 7 semanas. Cada semana é tratado um assunto na sua profundidade, e mudou de workshop, né, para 7 semanas seguidas até a formatura, né? E está acontecendo em Olaria nesse momento, lá no Brasil. E nesse momento acontece, né? Porque a ideia do Casamento Construído é exatamente essa, né? Não se trata de mim nem de você. Eu entendo que foi algo que Deus liberou sobre a nossa vida, mas é impressionante, porque assim, quando Deus falou conosco,
a primeira palavra que Deus deu é que nós éramos da Igreja de Nova Vida em Olaria e que nós não iríamos ficar lá como líderes, nós não seríamos os líderes de lá, porque nós levaríamos para outros lugares, lembra disso? E chegamos a levar, mesmo em outras igrejas, e a equipe que está lá, que é uma benção, que eu nem vou falar os nomes para não falar nem não esquecer de ninguém, mas são pessoas assim que Deus, né? E Deus deu o nome. Deus deu o nome e cada vez mais Deus testifica no nosso coração, porque, né, como a gente tem visto as aulas, né, que eles têm feito lá. E eles têm ministrado ao nosso coração. Muito, né? muito. Porque eu nunca tinha feito casamento construído, né? Nem você. Agora a gente está tendo a oportunidade. Mas, assim, eu penso que tem uma frase que eu sempre falo, né? Você sabe, casamento não é para criança. Casamento não é para meninos e meninas. Casamento é para homens e mulheres. A questão é que muitos de nós vêm de um lar destruído, de um núcleo familiar onde o pai foi embora, onde a mãe teve suas dificuldades, ou a mãe foi embora, e cada um tem a sua realidade, onde nem houve um núcleo familiar para muitas pessoas, e não temos um modelo. Muitas pessoas não têm um modelo. Ou se tem um modelo falido. E quando nós levamos isso para o nosso casamento, quando nós crescemos e levamos isso para dentro do nosso casamento, não importa quantos anos, porque quando eu falo que casamento não é para meninos nem meninas, não estou falando de idade, estou falando de maturidade, principalmente de maturidade espiritual. Estou falando do quanto nós entendemos o que é ser casado. O quanto nós entendemos que assim como o marido e a esposa, assim Cristo é a igreja, o parâmetro é Jesus e a sua noiva. Um Jesus que se entregou na cruz por amor da sua noiva e que vai voltar para buscar não qualquer noiva, mas uma noiva santa, separada. Então, o parâmetro do casamento é um parâmetro de entrega, é um parâmetro de santidade. Não é um lugar onde nós estamos lá, onde nós chegamos, porque o nosso pai errou e a nossa fonte de amor ou foi extinta ou foi maculada, onde a nossa mãe, aos trancos e barrancos, se virou para nos dar o que ela podia. E a gente chega cheio de carências e cheio de dores e feridas para uma relação que sai da casa da esfera da paternidade e vai, então, para o lar, né, para o casamento, onde a gente tem uma lista de necessidades que o outro, sem nem saber, vai ter que suprir. Vai ter que suprir. Eu acho que essa é a maior loucura de quem casa, né? Vou casar para ser feliz, vou casar para... eu quero falar disso, casar para ser feliz. Quando nós nos casamos na igreja católica e o padre, que foi muito bonzinho, né? Foi uma bênção. O Padre Li, né? Padre Li falou uma coisa para nós no gabinete que eu não entendi no primeiro momento, que ele disse assim, ele perguntou para você, por que você quer casar? E você respondeu, porque eu quero ser feliz, eu quero ter minha família, não sei o quê. Fez a mesma pergunta para mim e eu dei uma resposta similar. E ele disse que nós não estávamos prontos para o casamento, porque o casamento era para fazer o outro feliz. E eu, louca, aloprada, maluca, desequilibrada naquele momento, e não entendi nada, e casei. E quando, anos depois, nós nos convertemos, eu resgatei essa palavra e comecei a procurar o sentido dela, de ter a responsabilidade de fazer você feliz. E é engraçado porque eu até entendo um aspecto disso, no sentido de ser um aspecto de entrega, um aspecto onde, às vezes, a sua vontade tem que vir na frente da minha vontade, onde me colocar para satisfazer, numa esfera geral, o meu marido, talvez seja mais importante do que a mim mesma, porque eu digo no sentido de não ser egoísta, mas com o casamento construído,
Eu lembro um dia que eu estava tomando banho e Deus falou isso muito forte ao meu coração. O papel da esposa não é fazer o marido feliz. E o papel do marido não é fazer a esposa feliz. E eu perguntei para o Senhor, claro que tinha um contexto muito grande, até para eu contar aqui agora, naquele momento, mas eu perguntei para Deus o que isso queria dizer, por que não? E ele disse assim, o seu marido, por mais que ele se esforce, por mais que ele dê o melhor dele, ele é capaz de suprir todas as suas expectativas? Aí, como um flash, veio na minha cabeça, quantas coisas você fez para mim, achando que ia me agradar, fazendo o teu melhor, e para mim não foi suficiente, eu dei um significado diferente. E aí Deus falou, a responsabilidade é muito maior do que a felicidade. Porque a felicidade, ela está mais relacionada ao significado que eu dou do que o que você pode fazer para gerar isso em mim. Então, os fundamentos, ele vem falar sobre isso. A gente começa falando de identidade. E isso é um grande problema, né? Logo na primeira aula, a gente vê as pessoas sem identidade, sem paternidade, né? Que, na verdade, paternidade, nosso Pai Celestial. E é uma grande dificuldade já no início, né? Das relações. Porque assim, eu creio da seguinte forma, nós cremos, né, Rafa? Que Adão, ele se relacionava com Deus como pai, face a face, com intimidade. Eu fico imaginando no final do dia, quando a gente lê na Bíblia, Deus ia ter com Adão na viração do dia. Não era assim, Adão, e aí? Oh, não. Imagina o cheiro tomando conta do jardim. Imagina a presença, a glória invadindo o lugar. E Adão, que já conhecia aquela presença, vinha correndo. Papai, porque papai... Já sabia, papai chegou. Papai chegou. E ele ia até o pai e falava, pai, você não sabe o que aconteceu hoje? Veio um bicho com uma juba desse tamanho, olhei pra ele e falei, tu tem cara de leão. E tinha um par pra ele, que não tinha juba. Mas eu vi que eles eram um do outro, então chamei de leoa. E o pai orgulhoso. Porque eu fico imaginando a alegria de Deus. Estando ali naquela conversa com Adão, não tem como não se emocionar, só de pensar isso. Então, Adão, ele tinha esse relacionamento com Deus. Adão, ele era completo. Até que, quando a relação dele com Deus era uma relação onde ele não tinha falta de nada, porque não lemos em nenhuma parte da Bíblia Adão solicitando um par para ele. Não lemos que Adão estava cabisbaixo, nem que ele estava faltando um pedaço. Ele estava vivendo a plenitude da paternidade e da sua identidade. Ele estava sozinho, mas ele não era solitário, porque existe uma grande diferença. As pessoas casam porque elas querem suprir uma deficiência afetiva. As pessoas casam porque elas estão sozinhas, porque elas acham que precisam casar para poder prosseguir. E sim, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E claro que ele fez homem e mulher com peculiaridades que sim vão se complementar, mas não no âmbito da essencialidade. É essencial que um homem tenha uma mulher ou que uma mulher tenha um homem, não. É essencial que a gente tenha Deus. E para a gente poder entender, voltando para a primeira aula que você citou, a gente vai falar sobre identidade no sentido de que você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber que você é suficiente. Você precisa saber que a tua fonte de amor, ainda que a fonte de amor terrena seja falha do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. Se o mundo, de uma maneira ou de outra, te rejeitar, ainda que eu nem acredite nisso, nessa fala, mas, enfim, há um Deus que te ama, que sempre te amou e que deu tudo, que criou todas as coisas. E que ele enviou Jesus em nome desse amor. Então,
Jesus é suficiente. O amor de Deus é suficiente. E aí, quando você chega no casamento, e quando você entende quem você é em Deus, sua paternidade, e você tá pronto para se relacionar com outra pessoa. Outro. E quando você chega no casamento tendo esse entendimento, imagina, eu cheguei no casamento dolorida, machucada, aos 22 anos, né? Nós casamos, eu tinha 22 anos, você tinha 25, e eu achava que na próxima esquina, eu ia virar a esquina e eu ia encontrar a tal da felicidade. A felicidade que a Disney nos ensinou. A felicidade dos filmes, a felicidade de quando você beija e o seu pé levanta. Então, eu comecei a namorar muito cedo e já é um reflexo dessa busca pelo amor. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, o Deus que é amor. E quando a paternidade não transmite o amor que você demanda, porque essa é uma função, sim, do pai, você sai em busca do lado de fora. E eu fui buscar esse amor, né, que eu achava que era amor, e de uma maneira inconsciente, porque isso não é consciente, enamorado. E quem fala isso, inclusive, é a psicologia. Ela nos ensina isso, ela nos direciona isso. E quando eu conheci você, aos 20 anos, eu encontrei quem, gente? O príncipe encantado, porque Rafael não era ainda convertido, mas já era um príncipe. Eu não era crente, mas era como se fosse, né? Só não era salvo, mas tinha um comportamento de um gentleman. Eu falei, é esse? A solução. Seus problemas acabaram, né? Era melhor. E realmente era uma solução tabajara para os meus problemas. Então, eu achei que ali estava tudo resolvido. E é engraçado porque eu vou contar essa parte. Eu pedi ele em casamento em 3 meses de namoro. E que loucura, né? Eu aceitei. Não, foi muito pior. Você aceitou sem saber. Porque a gente estava num curso e eu escrevi assim: você quer casar comigo? E botei um parêntese sim e um outro parêntese não. É verdade. E no meio do curso, aí peguei um papelzinho, um bilhetinho, o professor olhando. Era um curso com poucos alunos, só tinha gente aqui na frente. Aí eu dei um papelzinho para ele leu. Aí estava escrito: você quer casar comigo? Sim ou não? Ele foi lá, marcou sim e me devolveu. O maior erro ou acerto que ele cometeu na vida dele. Porque o que eu fiz então? Comecei a guardar meu material e ele... E eu, tipo, ele... Hã? E eu, vamos? Aí ele, o quê? Aí eu falei, você não marcou sim? Aí ele, marquei. Eu falei, então vamos. Ele, a gente vai casar agora? Falei, não, mas primeiro a gente vai ficar noivo. E o curso era lá no centro do Rio, próximo ao Saara. A gente desceu a escada, eu desci a escada correndo. Comprou aliança. Compramos a aliança. E na semana seguinte, a gente convidou a família toda para um jantar surpresa, que ninguém sabia que o outro ia, E de repente chegou todo mundo lá. E minha mãe, que palhaçada é essa? Porque minha mãe é dessas. Então o Rafa me pede... Ele me pede em casamento porque não tinha outra opção. Em livre e espontânea pressão. Pois é. E feliz, né? Sorrindo. Sorrindo. Sem saber onde estava amarrando o burrinho Nessa dele. época ainda tinha cabelo. E topatinho, com gel e tudo. Então, passaram-se 2 anos desse dia, quando nós casamos. E é engraçado porque o tamanho do buraco que eu tinha, o tamanho da dor que eu tinha dentro de mim. Eu sempre achava que a felicidade, como eu falei, estava na próxima esquina. Então eu ia ficar noiva e estava tudo resolvido. E aí a gente noivou e não mudou nada. Então a gente tinha que prezar o casamento, né? A gente tinha que casar. E eu lembro que eu fazia listinha do mínimo que a gente precisava para casar. A gente só precisa de um sofá, de uma televisão, de uma cama, de uma geladeira, de um fogão e um copo para você, um copo para mim. Era o tamanho do desespero que eu tinha para casar. E aí nos casamos. E eu lembro que fizemos uma festa linda, né? Foi uma festa linda, convidamos 250 pessoas. Só Deus sabe como que a gente conseguiu fazer aquilo tudo. E é engraçado que eu lembro que
Logo no primeiro mês, o buraco... Porque qual é a sensação de quem busca algo que não sabe o que é? Toda vez que você coloca... Eu achava assim, ó, vou ficar noiva e vai melhorar. Aí eu fiquei noiva e não mudou nada. Aí parece que o buraco vai aumentando. Porque é mais uma frustração. Então eu vou casar, quando eu casar, isso vai passar. Eu vou ter a minha casa, a minha família, eu vou poder construir a minha história. Em um mês de casado, o buraco aumentou. Porque, além de tudo, agora eu não era mais filha, né? Eu era esposa, ainda tinha que lavar, passar, cozinhar, arrumar, fazer comida, tudo que eu detestava. E as coisas saíam piorando. E aí eu tive uma ideia brilhante. Lembra qual foi a ideia brilhante? Lembro. Eu falei, só falta agora a gente ter um filho. E Deus foi misericordioso. Tivemos a nossa Gabi. Nós casamos em novembro e engravidamos em fevereiro. E quando nós fizemos 1 ano de casado, a Gabi já tinha nascido. Ela nasceu 4 de novembro e a gente fazia 1 ano dia 23 de novembro. E minhas crises só aumentavam. Porque é impressionante quando a gente olha. Eu lembro que depois que eu já tinha Jesus e eu ia ao INCA, né, para fazer o tratamento de câncer, aí já é outra história, lá a partir de 2014, mas eu lembro que eu via tantas mulheres sentadas no banco, em silêncio, carecas, com a peruca ou com lenço na cabeça, e eu via aquela dor, e eu lembrava de mim, eu lembrava da dor que eu sentia, e eu pensava assim, como que é viver sem Jesus? Porque viver sem Jesus é tentar todos os dias solucionar um problema que não tem solução. Porque sem Jesus não tem solução. Porque é uma busca incessante por algo que... Você não sabe o que é? Não, aí a gente sempre busca, como você falou, algo aqui na Terra, às vezes é um casamento, são coisas materiais, e quando a gente conquista, a gente quer mais e nunca supre essa necessidade, porque a nossa realidade, a gente não sabe quem é a gente. A gente não sabe quem a gente é em Deus, porque a gente não é daqui. E a gente busca algo daqui para suprir algo que a gente não é. É verdade. E aí fica essa busca e a gente só vai encontrar em Jesus. E nós vemos muitos casamentos se desfazendo justamente por isso. Hoje eu li no Facebook, não conheço, não sei quem é, e também foi num grupo, até aqui da América, e ainda foi um membro desconhecido que escreveu. Mas ela fez um relato que ela está 15 anos casada e estava pensando em se separar. Qual era a opinião? Gente, pelo amor de Deus, não vai pedir na rede social a opinião do povo, não. Porque vocês vão ver as opiniões mais absurdas. Porque o que a pessoa vai te aconselhar? O que ela tem dentro dela? A boca vai falar aquilo que o coração tá cheio. Então, quem é que vai opinar? Você acha que quem tá feliz vai lhe opinar? Quem tá feliz tá vivendo sua vida na sua felicidade, cheio de Jesus. E quem tá cheio de problema vai lá atacar. Então, são coisas absurdas que os conselhos mais que a gente ouve lá no Facebook. E aí ela começa dizendo assim que ela tá 15 anos casada, que ele é um ótimo pai, que ele faz a comida para os filhos, que ele faz isso, que ele faz aquilo, aí dizendo tudo que ele faz. E eu pensando, gente, cadê a parte que esse marido bate nela, né? Porque alguma coisa muito ruim ele deve fazer. Aí ela começou a dizer que ele sabe que ela não gosta que ele coloque a panela para lavar na dishwash, na máquina de lavar louça, porque mancha, né? A gente descobriu isso. E ele mesmo assim coloca. Porque ela gosta de comer comida natural, saudável, ela usou o nome, porque ela é fitness. E esses dias ela fez um frango com vegetais para os filhos. E quando ela percebeu que ela chegou na mesa, ele tinha dado arroz com linguiça para as crianças, não sei o quê. E no final de tudo, ela diz, por isso eu quero me separar. Eu nem comentei, na verdade, eu comentei assim, queria falar com você. Você pode me chamar no privado? Porque ali não é o lugar. E qualquer opinião baseada no que Jesus, em quem Jesus é, que eu dei no Facebook, é uma opinião lançada aos porcos, porque você vai ouvir gente dizendo glória a Deus e vai ouvir gente, lá vem a crente. Então, eu acho que são debates que são desnecessários para uma rede social.
Mas esse eu acho que é bem um retrato dos casamentos hoje em dia. E não só de quem não conhece a palavra, de muita gente que conhece a palavra. E você sabe disso, porque a maioria dos casais que nós acompanhamos até hoje foram casais da igreja. Casais da igreja com situações que não condizem com quem Deus é. E com a fé que eles professam. Né? Então, e você já ouviu isso também? Ai, vocês são uma bênção, vocês são maravilhosos. Gente que olha para o Rafa e diz, para você é fácil, Lilian, porque o Rafa é o melhor marido do mundo. Mas a verdade é que ninguém sabe o preço que o Rafa paga todos os dias para ser meu marido. Ultimamente ele tem pago um alto preço. E ninguém sabe o preço que eu pago, o que eu já paguei. Aí as pessoas falam, porque isso ou aquilo é imperdoável. O adultério faz com que o casamento não tenha jeito. E nós somos prova de que não. Nós somos prova de que não. Já houve adultério na nossa relação e estamos aqui, né? Mas isso é em Cristo. E tem gente que pega a Bíblia, numa hora como essa, coloca debaixo do braço, como se fosse um doutor da lei dizendo que se houver uma imoralidade sexual do marido, a esposa pode se separar. Ou o contrário também. Só que quando questionado, Jesus dá uma resposta. Isso acontece por causa da dureza do vosso coração. Tanto a dureza do coração de quem não quer perdoar, quanto a dureza do coração de quem não quer ser perdoado. Porque a gente encontra maridos ou esposas, eu vou falar maridos, mas tanto faz, porque a gente conta as duas situações. Maridos que adulteram, a esposa descobre, tende a perdoar, deseja perdoar, mas ele não quer. Ele quer ir embora. Quer viver a escolha dele. E com aquela frase que parte, quebra e despedaça meu coração. Depois eu me entendo com Deus. O casamento, ele é indissolúvel. Nunca teve, jamais vai estar nos planos de Deus que um casamento termine. Lili, você precisa entender que existem exceções. As exceções, elas precisam ser tratadas de uma maneira, no privado, como exceção. E como exceção mesmo, como exceção, né? É a violência doméstica que pode matar. Eu estava ouvindo hoje a pastora Tânia Teresa falar. Se eu entendi bem, ela estava falando sobre a Maria da Penha, que foi num silk. A Maria da Penha que gerou a lei Maria da Penha, que ela foi num silk de cadeira de roda, porque ela não atendeu a tempo que aquela relação poderia levar a um fatídico episódio, e ela levou um tiro e foi parar na cadeira de roda com paraplegia. Então, não é sobre isso, que não são casos. Casos como esse são exceções. Né? Agora, as exceções, elas precisam ser tratadas pastoralmente, com acompanhamento, e ter todo o entendimento de que realmente aquele é o único caminho. Porque o que as pessoas querem? A tal da felicidade. E quando você quer ser feliz, você vai encontrar sempre uma brecha. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha há 14 anos atrás, então faz a conta aí, a gente tinha 8 anos de casado. Eu devia ter 20 e pouco, então. 8 anos de casado? É isso, gente? Que conta maluca é essa? Não. 8 anos de casado. Eu tinha 6 anos de casado, a Gabi tinha 5 anos. Enfim, mais ou menos isso aí. Foi quando eu me converti. E nós estávamos separados pela segunda vez. E eu era o problema, eu era a insatisfeita, porque assim, depois que a gente começou a contar, né, que então eu ia ter um filho, depois que que a Gabi nasceu, uma bênção linda, maravilhosa, inteligente, perfeita, eu continuei descobrindo que não era aquilo. E eu comecei a procurar do lado de fora
algo que fosse então me satisfazer, algo que fosse então me completar, e era uma busca que eu nunca encontrava, que nunca acabava. E nós estávamos separados, morando ainda dentro da mesma casa, porque nós nos separamos, voltamos, aí fomos para uma casa maior e melhor, porque nunca era suficiente. Enfim, e aí eu lembro que eu tive um encontro com Deus muito, muito forte, avassalador. Nesse encontro com Deus, eu estava dentro do meu carro, muito mal, porque eu saí de manhã e a gente não se falava, e na verdade eu agredia você com palavras e até fisicamente, mas não nessa época. E ele nunca jamais revidou, até porque faixa preta de jiu-jitsu, se tivesse revidado, vocês tinham visto que estava faltando algum dedo. Mas nunca revidou, nunca foi violento, jamais. E eu lembro que eu saí para trabalhar muito mal, chorando. E eu tinha na minha bolsa um CD que uma cunhada deu para outra cunhada, e eu fui a portadora lá para entregar. Então, estava morando na minha bolsa, eu era espírita nessa época, estava morando na minha bolsa um CD com o nome Águas Purificadoras. O que o meu espírito encontra quando vê lá Águas Purificadoras no CD? Aquele barulhinho de cachoeira, aquele barulho de relaxar. E eu peguei o CD, estressada, chorando, e coloquei no gravador de CD do carro. E começou a pastora Ana Paula Valadão, com Diante do Trono, dizer algo que eu comecei a descobrir ali, dentro daquele carro, naquele momento. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. E ela dizia, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo ele vai transformar. E naquele momento, dentro do carro, eu comecei a chorar e dizer, é isso que eu estou procurando. É isso que está faltando em mim. Um rio que passa de água viva, que transforma todas as coisas. É claro que meu pai tá ligado, e era quinta-feira, dia de culto. Então eu fui até a igreja, meu irmão era da Igreja Nova Vida, em Olaria, hoje ele é pastor lá, na época ele era diácono, e ele sempre me convidava. Meu irmão mais novo também era de lá. Engraçado que eu sou a piada da família, né? Eu fui a última a chegar para Jesus dos irmãos. O mais velho chegou primeiro, o mais novo chegou depois, e eu era a retardatária. Eu era a improvável. E eles contam que todas as vezes que eu ia na igreja, eu não lembro disso, que todas as vezes que eu ia na igreja, em algum evento, alguma coisa, e tinha um apelo, eu ia lá na frente. Eu não lembro disso. E aí, nesse dia, eu fui ao culto e cheguei na igreja, teve o apelo, que não é algo comum, né, na nossa igreja, mas teve o apelo, claro, porque eu precisava. E aí eu fui até lá à frente. E eu lembro que meu irmão me contou, meu irmão mais novo falou, lá vai ela de novo. Ninguém acreditava mais. Que um dia, meu irmão mais velho, por muito tempo ele pregou e falava, até a Lia se converteu. Até a Lia se converteu. E ali eu tive um encontro arrebatador com Jesus. Só que a minha casa, o meu lar estava destruído. E eu tive um encontro com o Senhor de maneira tão profunda que até o Leandro disse para mim, meu irmão mais novo, ele disse, é impossível uma carreta em alta velocidade passar por cima de você, te atropelar e você levantar e sair andando do mesmo jeito. Você tem que sair transformada de lá de baixo. E foi isso que aconteceu comigo. E eu peguei a Bíblia, comecei a ler. A minha primeira Bíblia, eu tenho ela até hoje, mas ela não tem capa, ela não tem algumas folhas, e ela é toda, não quero escandalizar ninguém, mas ela é toda sublinhada, por favor. Se você não sublinha a sua, amém, eu sublinho a minha. E ela era toda sublinhada. E aquela palavra, a palavra viva e eficaz, que nos vivifica, que é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, aquela palavra fez exatamente isso. Aquela palavra foi me limpando,
foi me libertando, foi me transformando, foi me curando, foi me completando. E aí eu tinha um novo problema. Porque eu olhava para o meu marido e dizia, eu não amo mais. Aí a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separa. E eu dizia, Deus, eu tenho uma desculpa, porque a gente vai na lei buscar algo que satisfaça o nosso desejo carnal. Que era o quê? Eu queria me separar, eu queria me livrar de algo que eu achava que era um problema. E eu dizia para Deus, eu não estava contigo ainda, eu não te conhecia, você não uniu, eu vou me separar, me libera. E no próximo casamento eu vou fazer tudo direitinho, certinho. Seremos felizes para sempre. Ai, que bobagem. Era uma menina, né? E aí, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o Leandro lá em casa. E ele olhou pra mim e falou, por que você tá chorando? Tava chorando muito. Ele, por que você tá chorando? Aí eu falei dos meus planos, né, pra ele, de Deus me liberar desse casamento horrível. E aí... ele perguntou pra mim, você ama seu marido? Você já amou seu marido? Aí eu lembro que eu respondi pra ele, claro, você não viu que eu amei? Você não viu que eu casei com ele? Você foi padrinho. Como que você me pergunta isso? Ele falou. E você acredita no que está escrito nesse livro aí que você tanto lê? Foi a Bíblia que ele me deu. Aí eu falei, claro que eu acredito em tudo que está escrito aqui. Ele falou, então abre em 1 Coríntios 13. E aí eu comecei a ler 1 Coríntios 13, até que eu cheguei nesse versículo que diz, o amor jamais acaba. E aí foi outra bomba que caiu no meu coração, porque ele disse assim pra mim, olha só, ou Deus se enganou antes, ou você se enganou antes, ou você tá enganado agora, porque quem é que tá errado, você ou Deus? Você amava o seu marido e agora você acha que não ama mais, mas Deus diz que o amor jamais acaba. Eu tinha um entendimento que hoje eu sei que é equivocado, de que o amor estava relacionado a como eu me sentia. Só que o amor está relacionado a como eu me posiciono, a escolha que eu faço. Deus, ele me fez, Deus, ele me construiu e soprou o fôlego de vida em mim. Ele fez até a minha digital, ele sabe exatamente quem eu sou e ele me dá uma ordem. Ame. E Deus jamais me mandaria fazer algo que não dependesse apenas da minha vontade e do meu posicionamento. Então, naquele dia, essa verdade transformou a minha vida. E eu lembro que eu me ajoelhei na nossa cama e comecei a orar e pedir para que Deus... Eu falava, Deus, então restaura no meu coração esse amor, bem sanguínea, escandalosa, louca. E chorava e chorava. E tivemos a oportunidade de ir para o encontro de casais. Rafa se converteu. Foi uma bênção, no né? encontro de casais, sem ninguém perguntar nada, sem ninguém falar nada. Ajoelhou, orou e foi tomado pelo Espírito Santo ali. E é impressionante porque, assim, eu brinquei falando no começo do podcast que você já era crente. Porque o Rafa, ele mudou a mente, mudou alguns posicionamentos, na verdade, os posicionamentos em Deus, né? Mas o caráter, ele sempre teve. O carinho, o cuidado, a conduta, sempre foi de um homem honrado. E eu costumo dizer o seguinte, que ele saiu do pior marido do mundo pro único marido que eu poderia ter nesse mundo. O cara que que ele sai e eu falo, volta logo. Pra quê? Só pra ficar aqui. Só a tua presença, só a tua autoridade. Só saber que você tá aqui. Sabe? Não alguém que me completa, mas alguém que me cobre, alguém que me ama. Alguém que me faz bem. E o que mudou
na nossa relação antes e depois de Cristo. Eu e a minha visão de quem eu era, de quem eu sou para Deus, de quem Deus é para mim. E isso mudou a minha visão do mundo ao meu redor. Então eu comecei a olhar para você sem achar que você me devia nada. Porque a verdade é que marido não deve nada à esposa, nem esposa deve nada ao marido. A nossa relação passa por Deus. Tudo que nós fazemos é para o Senhor. E como resposta, nós temos um casamento feliz, um casamento abençoado. As pessoas têm que entender que a aliança que nós temos primeiro é em Deus, né? E depois com o outro. Então, eu costumo dizer muito isso, que o segredo do casamento é amar a Deus em primeiro lugar. Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, eu zelo pelo cumprimento da sua palavra. Amém. Então, quando eu vivo a palavra de Deus, você falou, o que você mudou? Eu mudei muita coisa. E continuo mudando, né, cada dia, aprendendo com o Senhor. E com certeza absoluta eu sou outra pessoa. Muito diferente do que eu era. Com valores e princípios Sim. do reino e cada vez mais buscando e querendo realmente viver aquilo que ele tem para nossa vida. Mas eu disse, Rafa, em relação ao teu caráter. A pessoa, o homem que você era. Porque assim, qual foi a principal mudança? E eu aprendi isso com você. A principal mudança é que você me amava muito. Você me amou ao ponto de aceitar de mim coisas que jamais ninguém aceitaria. Que humanamente não tinha como aceitar. Você relevou e perdoou. Antes de Jesus. E hoje, só que eu penso que não tem caráter suficiente para suportar determinados erros, principalmente erros repetidamente, a vida inteira. Quem que faz isso é o caráter de Cristo em você. Porque o caráter do homem chega uma hora que joga a toalha, que cansa. Então, você, o Rafael de 2023, ama mais a Deus do que ama a mim. E essa foi a mudança necessária e suficiente. Eu amo mais a Deus do que amo você. E você sabe disso. E nós sabemos disso. E glória a Deus por isso. Porque se eu amasse mais a você ou vice-versa, a gente já não estaria mais junto. Por tudo que nós vivemos. E aí, já que eu citei o câncer, esse é um exemplo. São 9 longos anos tratando um câncer de mama. Que gera tanta dor. Dor em mim e em você. E em quem está próximo. Tantas situações que a gente vive, tantas coisas. Quem está nos assistindo aqui, nessa paz que excede todo o entendimento, nessa alegria de poder estar falando do Senhor, não sabe como nós chegamos aqui hoje. Como que foi para eu me levantar, né? Porque é um câncer de mama metastático, metástase óssea, e o nível da dor e como que eu vim até aqui hoje. Então, assim, Deus é meu firme fundamento. Jesus é a minha pedra angular. E você é a minha cobertura. Porque Cristo é o seu cabeça, você é o meu. Então, eu acho que essa é a diferença. Então, quando as pessoas nos veem e acham que você é ótimo, maravilhoso, ou vice-versa, que eu sou uma bênção, as pessoas precisam entender que é Jesus que faz isso. Porque nem o seu caráter, nem o meu seriam suficientes até que a morte nos separe. Com certeza. Muita coisa que a gente já viveu e vive, e isso também nos leva a águas profundas com o Senhor. Ele tem derramado uma porção diferenciada e estamos aqui. Eu quero falar uma coisa que eu lembrei. Você falou de águas profundas, eu lembrei da banheira. A gente começou falando da nossa identidade. Então,
primeiro, um casal, ele é completo em si com Cristo. Marido e esposa são uma família, ponto. Como herança do Senhor, são os filhos. E que eles venham. Então, eu quis fazer esse parêntese porque marido e esposa que não geram, eles são uma família completa. Eles não são uma família faltando nada. Amém? Então, quis ter o cuidado de dizer isso. Porém, quando um casal tem filho, principalmente um casal que não tem referência paterna, que não tem referência materna, que sofreu tantas coisas, mas que vem curado pelo Senhor, a gente precisa observar o que nós temos vivido e o que nós temos ensinado com a nossa atitude para os nossos filhos. Você falou aqui no podcast que você... aqui no podcast não, acho que você falou na pregação, que você ora pela esposa do Miguel. Nós oramos pela esposa do Miguel, pelo marido da Gabi, há anos, há muitos anos. E Miguel tem 11 anos, né? Diga-se de passagem. Mas mais do que eu orar pela esposa do meu filho, o nosso casamento está ensinando ele a ser marido. Hoje o Rafa saiu de manhã, a Gabi saiu, ficou eu e o Miguel. E eu estava sentada na poltrona com bastante dor, com tanta dor que eu não estava nem para deitar. E eu falava, Miguel, ele vinha correndo. Quer que eu ajeite a sua almofada? Quer pegar água? Quer que eu pegue uma água pra você? E quer que eu faça não sei o que pra você comer? E fez um hambúrguer dele na airfryer. Aí me mostrou o pão, se o pão tava bom. Enfim, e foi fazendo as coisas. Claro, cuidando da mãe, né? Da mãe que ele ama. Mas quando você chegou em casa, ele te falou uma frase. Você lembra a frase que ele te falou? O que ele te disse? Ele falou que pai, eu cuidei da sua esposa. Cuidei da sua esposa. Ele fez o que ele vê você fazer. E fez com todo amor. E eu acho que é sobre isso. O casamento, ele é sobre nós vivermos com Cristo e que os nossos filhos conheçam a Cristo através da nossa vida, através do nosso casamento. Não adianta eu pegar um microfone, eu evangelizar na rua e entregar comida, cobertor, sopa, eu fazer evangelismo, eu subir no altar, se os meus filhos não conhecerem a Jesus através da minha vida. Se dentro de casa eu for uma farsa. E eu tenho visto isso, assim, tanto a nossa Gabi quanto o nosso Miguel, eles têm sido o fruto do que Deus fez na nossa vida até aqui. Durante esses 20 anos, todo esse resgate da nossa identidade. Quando o meu filho se casar, ele tem autoestima suficiente. Como diz a Gabriela, a autoestima dele precisa ser estudada. Ele tem autoestima suficiente, ele é carinhoso, mas eu profetizo para ele, inclusive, sua esposa vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo e muito carinhosa, porque ele gosta, né? Toque físico é a linguagem de amor dele, mais efetiva, palavras de afirmação, você me ama, isso ele tem muito, mas assim, acima de tudo, nós estamos ensinando a entregar, que ele entregue. Essa semana, e eu lembrei por causa disso, a gente estava na banheira. Também não quero escandalizar você não, mas se você ficar escandalizada, amém. A gente estava na banheira e ele entrou no banheiro e tudo bem, porque a gente estava fazendo nada, estava tomando banho e nosso filho faz parte da nossa intimidade. A gente estava na banheira e aí, ouvindo louvor, e estava abraçado lá só no quentinho da água, ele entrou, aí ficou... O que ele falou? Não lembro, mas falou, vocês estão aí, não sei o que e tal. Saiu. E depois que ele saiu, acabou, a gente levantou. E aí o Rafa foi orar por mim, que eu já estava nesse processo de dor. E aí o Rafa foi orar por mim. Eu quero escandalizar vocês de novo. Mas começou, o Espírito Santo veio e a gente orou e falou em línguas e voou dentro do banheiro, não sei o que. E quando a gente saiu, ele... Meu Deus, o que estava acontecendo? E aí eu falei para ele, Jesus, ele faz parte da nossa intimidade. Não tem hora nem lugar.
Não tem um lugar que Deus não possa entrar. Não tem um lugar que Deus não vá, que Ele não acesse. Então, Ele sabe como filho que quando ele está com dor, quando ele está doente, quando ele está triste, quando ele está com medo de dormir, Ele chama a gente e se coloca debaixo da nossa mão, se coloca debaixo da nossa autoridade e pede, ora por mim. Assim como a Gabi também sabe. E eu acho que isso é fruto de um casamento construído sobre os fundamentos. A saber, Jesus Cristo. Não é isso? Amém. Falo pra caramba, né? E conta pra gente aí, né? Pra gente, né? Eu já sei. Você não sabe. Mas os novos projetos, além do casamento construído que já funciona, já anda no Brasil, tem novos projetos aí. Novos projetos. Eu vou falar dos projetos que todo mundo já sabe, tá? Eu vou guardar os outros que as pessoas ainda não sabem. A gente tá começando a primeira turma do Projeto Gênesis, que serão 21 dias. É uma mistura de devocional, com mentoria, com discipulado, com tapa na cara de todos nós, em todos nós, maridos e esposas. Então, os maridos serão acompanhados pelo Rafa, as esposas acompanhadas por mim. Inicialmente seriam 10 casais, mas eu acho que a gente vai fazer com uns 15 casais, que a gente teve muita inscrição e eu fiquei meio sem saber como diluir. A gente não vai conseguir alcançar todo mundo, mas a gente vai ter pelo menos 15 casais. E mulheres reconstruindo os muros, a gente já teve a primeira edição. Esposas reconstruindo os muros, perdão. E eu vou contar a parte de que a gente está virando uma plataforma. Então, uma plataforma de ensino gratuita, vem aí em breve, com conteúdos não da Lili e do Rafael, de jeito nenhum, mas do Senhor. Inclusive aonde casais que já ministram no casamento construído, não só do Brasil, depois a gente conta essa parte, a gente vai ter um material muito bom. Então, assim, uma coisa que eu escuto muito, Rafa, tá bom, mas o meu casamento foi destruído. Eu já ouvi essa frase. Eu não consegui reconstruir, meu casamento foi destruído. E como que a gente acompanha essa esposa? Como que a gente acompanha esse marido? Porque muitas vezes, por causa da dureza do coração do homem ou da mulher, o casamento ele não é restaurado. E o que a gente faz? A gente percebe que a igreja ela deixa essas pessoas à margem, porque ou você está no Ministério da Família como marido e esposa, ou você é jovem, está no Ministério de Jovem, ou você é terceira idade, ou você é adolescente. E as viúvas? E as esposas que o marido não está? E os maridos que o casamento acabou? Né? E as mães que têm que criar os seus filhos porque não conseguiram reconciliar o seu casamento. E as mães e pais de adolescentes que têm passado pelo mal do século, né? Pela depressão e por todos esses problemas que vem acompanhando. Então, a ideia é de que na nossa plataforma a gente vai entregar conteúdo para toda a estrutura familiar. Para quem tem filhos atípicos, porque a maternidade atípica é algo que cada vez mais a gente precisa auxiliar e tratar. Quantas vezes um problema como esse, não o problema da maternidade ser atípica, mas de trazer para dentro do casamento, porque a gente sabe que a doença, de uma maneira geral, ela vai exigir cuidados, esforços, dinheiro, noites sem dormir, paciência, e muitas vezes um dos dois abrem mão do casamento, da aliança e vão viver a sua vida. Enfim, então a gente vai ter conteúdo aí. Claro que não vai acordar de manhã, né, gente? Você vai clicar lá no botão e o conteúdo vai estar, mas a gente vai alimentar essa plataforma, vai divulgar, vai lançar. Ainda vai ser lançado. E a gente estava num impasse, né? Isso gera custo, isso
Como que resolve isso? Para que todos possam ter acesso. Todos tenham acesso. Vai ter usuário e senha, mas vai ser gratuito. Deus... numa reunião, né? A gente estava fazendo uma reunião com um casal, até para o casamento construído em outro país. Uhum. E aí, na hora, né? Deus falou ao meu coração e vai ser Jesus já pagou essa conta. Todos vão ter acesso e tem um pastor que ele fala muito isso, tudo que Deus promove, tudo que Deus levanta, Deus promove. Então, Deus proverá. E vai ser de forma gratuita. Aí fala assim, mas às vezes a gente cobra até uma taxinha porque não dá valor, né? Mas Jesus está disponível para quem quer. Né? Quem quiser, vai buscar. Abre a porta. Eis que estou à porta e bato. Foi essa palavra que ele Se ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei. Então, vai estar disponível. E quem quiser acessar vai ter o seu usuário, sua senha. E siga a gente na rede Deus social. proverá. Siga a gente na rede social que você vai ficar sabendo mais. @Lilian Craveiro, @Rafael Craveiro. E a gente tem que botar o @Casamento Construído para funcionar. E é isso. E fora o casamento construído, que mais? Eu sei que você fala muito para mulheres, como você falou, esposa reconstruindo os muros. Eu vi meio que de fora, cheguei até no um ou outro ali tá ali junto, mas o que eu vejo hoje num casamento desestruturado são as pessoas fora do seu devido lugar. Né? O marido fora do seu lugar como autoridade, sacerdote, abrindo mão muitas vezes, e as mulheres tomando um lugar que não é dela por uma deficiência. E aí a palavra vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a derruba, a destrói. E assim, ver o marido fora do seu lugar, em vez de ela ser a sábia e ajudar a ele a se colocar no devido lugar, ela acaba tomando a frente e fica num lugar que não é dela. Essa palavra, Rafa, esse versículo, ele é um versículo que muitas mulheres estão até esmagadas por ele. É verdade, continua sendo a verdade. Ele não vai ser atualizado, mas a maneira como ele é pregado, muitas vezes, ele faz com que a mulher até torça o nariz para isso. Mas a gente precisa entender o poder que a mulher tem. Essa questão de empoderamento feminino, que o mundo quer dizer para você agora, Eva tinha poder. Eva teve o poder de pegar o fruto, dar na mão do Adão, que vivia naquela intimidade com Deus, que recebeu aquela ordem dele. Ela não fala nada, ela só entrega e ele come. Então, a mulher, ela tem essa capacidade desde sempre. Então, dizer que a mulher precisa ser empoderada, a mulher poderosa é a mulher que se domina e que vive segundo a palavra de Deus. A mulher poderosa é a mulher que se rende à vontade do Senhor, que se mantém firme no lugar dela e que vence as suas próprias demandas, que vence as suas próprias mazelas. Essa é a mulher poderosa, é a que tem o domínio sobre a sua alma. Seu espírito sobressai. E muitas vezes a pessoa pensa que ou você é sábia ou você é tola. A sábia e a tola moram dentro de todas nós. Eu acordo de manhã, de vez em quando desavisada, e faço umas tolices. Você acha que eu não dou meus berros, faço minha loucura? Sim. Eu também, você também, todas nós. Esse negócio de não existe. Chega uma hora que todas nós... aquele que está de pé que cuide para que não caia. Isso não pode ser uma justificativa, né? Acontece com todo mundo. Não, pelo contrário, eu lembro de Paulo, o bem que eu quero eu não faço, não como uma desculpa, mas, tipo, como ele mesmo disse, esmurrando o meu corpo, porque não é possível que eu ainda estou caindo na mesma esparrela. Mas voltando para a questão da mulher tola, as pessoas pensam que mulher tola é mulher burra. E, na verdade, a mulher tola, ela tem uma pseudo-sabedoria. Ela tem uma sabedoria humana, uma sabedoria natural, uma sabedoria carnal.
E essa é a questão. Porque tudo que é carnal nos afasta de quem Deus é e da vontade de Deus. Então, você ouve frases de efeito, frases maravilhosas, mulheres cheias da sua arrogância, tolice, mas não burrice. E cuidado para você não confundir uma atitude burra com uma atitude tola. Porque você pode estar sendo só esperta, não sabe. É bem diferente. Quando você vai falar de papéis, sim. Quando a mulher ela entende o seu papel, às vezes eu escuto, se eu não fizer, ele não faz, o teto vai cair na cabeça. Pode deixar. Deixa cair. Espera. Ainda que caia o farelinho, quando cair o primeiro farelinho, ele vai se levantar. Se cale. Mas você não sabe o que acontece aqui dentro de casa. Eu sei. Eu sei porque os padrões de comportamento, eles se repetem. E se você usurpa a autoridade do seu marido, se você desempenha o papel dele, ele nunca vai precisar voltar para o lugar. Ele nunca vai precisar fazer o que ele tem que fazer. E quando você deixa vago e você está posicionada em oração, em sabedoria, em entendimento, em paciência, pode ter absoluta certeza que o seu marido ele é atraído não por mim, nem por você. Porque se o tanto que mulher falasse, convencesse o homem de qualquer coisa, transformasse o homem de qualquer coisa, todos os homens seriam arrebatados, santos e anjos. Porque o que mais mulher sabe fazer é falar, é perturbar a mente do homem. E o caminho nunca foi e nem será esse. Não se trata do quanto você fala, do quanto você perturba ele para que ele faça o que você quer. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, uma mulher santa santifica o seu marido, que é outra palavra pesada, mas é verdade. E a verdade ela precisa ser pregada. E quando você vive a verdade, você vive livre. Livre da mentira, das escamas, livre do pecado. Então, tem muita coisa aí para ser falado, para ser num mundo onde a mulher que escolhe ser mãe do lar e recatada, ela é uma mulher vista como objeto, como alguém frágil, como alguém manipulável. E eu entendo exatamente que é o contrário, Rafa. É você pegar, como você disse, ninguém é obrigado. Eu trabalhei a vida inteira, desde os 13 anos de idade. Eu tenho sei lá quantos anos de carteira assinada no Brasil. Sempre trabalhei. Mas a partir do momento que eu decidi estar dentro da minha casa, as coisas mudaram, são diferentes e é uma escolha minha. Seja o que você quiser, que o mundo diz, que eu, diga-se de passagem, não acredito, mas seja o que você quiser, você pode ser o que você quiser, a partir do momento que você quer é o que eles querem que você seja. Você se enquadre Se você sair para um lado ou para o outro, então, assim, cuidado, mulher, cuidado, esposa, com os conselhos que você tem ouvido. E para a gente finalizar, que eu sei que eu já falei muito, já estamos aí no nosso horário, cuidado quando você recebe conselhos. Tem mulheres que dizem assim para mim, Rafa, eu já lutei, eu já cansei porque eu luto sozinha e só eu que faço e ele não faz nada. Eu vou te falar. Eu acredito que você esteja cansada e eu acredito que você esteja lutando sozinha. E eu acredito até que você esteja lutando com sinceridade. Mas a questão não é o quanto você está fazendo, mas é como você está fazendo. É o que você está fazendo. As armas que nós temos que lutar são as armas espirituais. Paulo vai nos ensinar sobre isso. A gente não está lutando contra carne nem sangue. Marido e esposa não são inimigos. Marido e esposa não são rivais. Não tem o lado dele e o meu lado. Se houver o lado dele e o meu lado por um segundo, a tendência de romper é enorme. Então, são os dois do mesmo lado. As armas são as armas espirituais. As armas que a Bíblia vai nos ensinar. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. E tem muito assunto ainda para falar, né, meu amor? Muita coisa.
A gente falou um pouco de cada coisa, mas se a gente for se aprofundar é muita coisa. Para a gente fechar aqui, fala aí dos temas que a gente aborda do casamento construído. Hoje a gente aborda no projeto os fundamentos, né? Então a gente vai falar de identidade, autoridade, unicidade, amor e fidelidade, linguagens do amor, temperamento, perdão, que é a aula de amanhã. Nem a de amanhã, mas o episódio Brasil, já vai ter saído. Ainda não vai ter saído, então a gente pode falar que é a última aula, que é pancada forte demais. Mas dentro da plataforma a gente vai surgir com assuntos como sexualidade, a sexualidade do casal. A gente vai falar de vida financeira, que é muito importante, falar da saúde financeira de marido e esposa. Vinicinho vai falar sobre isso, meu querido Vinícius Félix e a Simone, um casal abençoado, né, que está conosco na liderança lá no Rio de Janeiro. A gente tem, já que eu falei dele, a gente tem o Kleber e a Bia, a gente tem o Thiago e a Rebeca, Pastor Léo com a Fabi, tem também o Robson e a Monique. Mas cada um vai trazer uma variação de tema. Caso a gente não tem nenhum objetivo de lucrar e vender livro, mas caso você queira conhecer o livro Casamento Construído, nos procure nas nossas redes sociais e você consegue adquirir seu exemplar. Se você não conseguir adquirir seu exemplar, não tem problema algum. A gente vai ter, de alguma forma, dentro da plataforma, tudo que está aqui no livro e muito mais, né? Com a bênção do Senhor. E o nosso objetivo é só é que as famílias tenham a oportunidade que nós tivemos. Quantas vezes eu olho pro meu marido, a gente chora todo dia, tá, gente? Todo dia ele olha pra mim. Todo dia ele olha pra mim falando, como eu te amo. Eu falo, para! E eu falo pra ele, que bom que é com você. Só podia ser com você. Né? Então, se você tá aí na sua casa e acha que não tem mais jeito, que seu casamento acabou, que não tem como consertar, que você não ama, tudo isso nós já pensamos, ele de mim e eu dele. Já falamos um pro outro. Já nos ferimos, mas Jesus. Peraí, ele pode todas as coisas. Jesus é suficiente e restaurou a nossa casa, a nossa família e tantas coisas nós estamos vivendo a partir disso, né? E todos os dias, tá? Porque não pense que Deus fez lá 15 anos atrás e que acabou o pozinho do pirim-pim como o Rafa diz, não. É todo dia um tijolinho, todo dia passa um cimento. Todo dia é um milagre, né? Eu falo que todo dia a gente vive um milagre e o Senhor tem nos abençoado e nos levado, né? E eu tenho certeza que tem muita coisa aí, muita coisa boa que o Senhor vai fazer. E a gente vê os frutos, né? Que é o mais importante, os frutos e as vidas que o Senhor tem levantado a partir disso, né? Porque quantas pessoas passaram pela gente hoje, são líderes de casais. Assim, a gente falou disso, né, essa semana. A gente até enumerou, mas a verdade é a misericórdia do Senhor. É o Senhor que faz. Eu acho que tudo que a gente faz com sinceridade no nosso coração, querendo glorificar apenas o nome de Jesus, alcança o alvo. Amém. E acho que dá pra gente falar mais sobre isso, falar sobre os filhos, né, que é muito importante dentro do núcleo da família. Então me convida de novo também. Vamos lá. Vou pensar, vou ver aqui a agenda e a gente te marca aí que eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém. E você continue nos seguindo, compartilha com seus amigos, com o máximo de pessoas que você conhecer e puder, porque vamos propagar a mensagem do Evangelho e levar esse vídeo para todas as famílias até os confins da terra, tá? Até a próxima, Deus te abençoe.